Viu? Vocês estão de acordo. Bom dia, gente. Tudo bem? Não sei o que aconteceu, demorou um pouquinho para entrar, mas acho que agora está funcionando. Vamos lá. Deixa eu ver vocês aqui. Aparentemente, estamos lá. Tô admitindo aqui o pessoal. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar aqui com o vídeo e o áudio. Vocês vão ficar sem áudio. Por razões por hora é melhor assim, tá? E aí depois, lá mais pro final da aula, eu abro aqui se vocês quiserem perguntar ou tirar dúvidas, pode ser? Vou trabalhar dessa forma. Tranquilo? Aí o bate-papo aqui vai ficar aberto, tá? Então quem quiser perguntar ou alguma coisa que for urgente, escreve aqui no bate-papo, mas eu vou deixar o áudio de vocês todos fechados, beleza? Assim não fica aquela palhaçada de um entra e começa barulho, né? Enfim, então qualquer coisa escrevam aqui, ok? Sim, muito bem. Gente, então vamos lá. Começar a trabalhar a aulinha de hoje. Todos estão me ouvindo? Bom, se alguém tiver algum problema no som, escreva aqui, por favor, tá? Deixa eu escrever aqui, né? Que se você não estiver escutando. Qualquer problema no som. Certo? Bom dia, Eduarda. Então, é isso. Tudo bem? Gente, quanto tempo, né? Depois de um longo período, estamos aí de volta. Não na nossa melhor forma, né? Porque assim não é tão interessante, mas é o que a gente tem para hoje. Gente, deixa eu dar alguns recados para vocês. Bom dia, Nelise. Tá? Tô vendo aqui se alguém escreveu mais alguma coisa. Deixa eu dar alguns recados para vocês. É o seguinte: as aulas dos dias 28 de abril, do dia 5 de maio e 12 de maio, eu repostei, tá bom? Lá no dia certinho no novo Classroom, beleza? Então, para quem perdeu, não tinha ainda assistido, então as aulas do dia 28 de abril, 5 de maio, tá? E 12 de maio foram repostadas, as de gramática, né? As outras disciplinas eu não sei. Foram repostadas no Classroom. Você entra lá nesse dia, tá? Eu criei novamente esses dias e aí postei. Eu postei tanto o link para as aulas, eu postei o link para essas aulas, tá? Gente, o Matheus entrou 20 vezes, tá caindo. O link para essas aulas e também postei os slides e os gabaritos que eu já havia postado, tá bom? Então, eu repostei todo o material. Repostei tanto as aulas como os gabaritos, como os slides, tá bom? Então, deixei tudo de novo lá. Então, quem perdeu ou quem quer rever, enfim, não há problema. Tá tudo disponível lá para vocês, beleza? Então, quem perdeu, tá tudo lá. 28 de abril, 5 de maio, 2 de maio. Aí, de hoje, vocês vão ver que eu postei uma aula que é sobre os pronomes demonstrativos, que ficou faltando do módulo que a gente começou semana passada. Então, tá lá, bonitinho. Tem exercício para fazer para semana que vem, beleza? E aí, só para vocês entenderem aonde nós estamos, então é o seguinte, os módulos 13 e 16 da apostila 1 foram sobre adjetivo e a gente já encerrou, tá? Então, vou anotar aqui
Na verdade, eu podia já ter anotado essas informações na lousinha, né? Mas tudo bem, deixemos assim. Vamos lá. Então, aulas, slides e gabaritos repostados no novo... Ah, peraí, tem gente aqui na sala de espera. No novo Classroom. Aí. No novo Classroom, certo? Nos dias, então, 28 de abril, 5 de maio e 12 de maio, tá? Aí, lógico, né, de hoje em diante, obviamente, já tá tudo certo, beleza? Aí, no dia de hoje, né? No dia de hoje, que temos... No dia de hoje, que é o dia 19, temos aula 4 postada, mais os slides, tá? Sobre pronomes demonstrativos, já estamos na apostila 2, tá? Então já tá lá. Quem não assistiu, quem já assistiu, ótimo. Quem não assistiu, assista, porque isso aqui vai já compor as próximas avaliações que a gente for fazer, nos próximos trabalhos vão estar em cima dos pronomes, beleza? Então tem esses avisos aqui. Esse primeiro aviso, esse segundo aviso, beleza? E outro aviso. Então, o que a gente viu até agora? Só recapitulando, porque talvez você tenha se perdido aí na organização. Então, na aula 1, a gente viu adjetivos e locuções adjetivas, beleza? Que ainda estava lá na apostila 1, que foram os módulos 13 e 16, beleza? 13 e 16. Depois, aula 2, a gente ainda estava na apostila 1, a gente viu pronomes possessivos, pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Deixa eu ver se tem alguém na sala de espera. Não. Pronomes pessoais e de tratamento, beleza? Isso ainda estava também na apostila 1, módulo 22. Ainda não tínhamos terminado. Apostila 1, módulo 22. Isso aqui são os módulos, né? Deixa eu ajeitar aqui, que aí depois, se você quiser conferir certinho e tal, já vou deixar certo. Isso aqui a gente viu na aula 2. Aí, aula 3, que foi na semana passada, a gente viu pronomes indefinidos. Tá? Que já estava era o módulo 25 da apostila 2, mas a gente não viu ele inteiro, tá? Módulo 25 da apostila 2, a gente viu metade disso. E aí, hoje, né, aula 4, que é o que eu já postei, são os pronomes... Parem de fazer isso. Pronomes demonstrativos, que já está postado lá. E também tá no módulo 25, ainda é o mesmo módulo, tá, gente? Vai terminar, na verdade, hoje. Módulo 25, também na apostila 2, obviamente, que a gente já começou, ok? Então, isso é o que a gente tá terminando hoje. Essa aula já tá postada, essa de pronomes demonstrativos, ok? Aí, feito isso, então quem quiser aqui tirar print ou anotar para ter essa organização, saber o que a gente vem fazendo até agora, lembrando que essa aula 4 é de hoje, tá? Dia 19 de maio. Então, quem quiser anotar para ter uma ideia, eu tô colocando aqui. Quem não quiser, ótimo, vou corrigir a atividade que eu havia pedido para vocês entregarem. Quem entregou com atraso, eu corrigi, mas descontei, então ela não valia mais 100, valia 80. E quem não entregou, ficou sem a nota, tá? Aí vocês vão falar, mas teve um problema lá no Classroom, mas assim, no caso, a minha data era anterior ao problema no Classroom, então não faria muito sentido entregar depois, porque quando eu solicitei lá o término de entrega, né,
ainda estava funcionando normalmente, então não foi uma questão para mim, beleza? Com outras disciplinas não tem nada a ver, mas com a gramática, a mudança lá do Classroom não ia fazer diferença porque a entrega era bem anterior à mudança que eles fizeram, beleza? Agora aqui, acompanhando, eu vou fazer uma correção dessa atividade, então vou aqui compartilhar minha tela, beleza? Deixar vocês aqui no cantinho. E eu vou fazer uma correção, então, dessa atividade que eu havia pedido, que era essa daqui, que muitos de vocês entregaram, outros não, que era retomando questões de substantivo, adjetivo e artigo, tá? Eu só não coloquei numeral. Então, vou fazer um comentário aqui geral e depois deixo vocês perguntarem se tiverem dúvidas. Pode ser? Vou fazer desse jeito, assim a gente não perde muito tempo, ok? E também porque acho que é mais fácil mesmo. Lembrando que essa aula tá gravada, então se houver algum problema, se você cair e não conseguir assistir, não tem problema, depois eu vou postar, tá bom? Então fiquem tranquilos aí quanto a isso. Comecemos. Então aqui, observe a propaganda a seguir. A gente tinha uma propaganda bonitinha aqui. E essa propaganda dizia o seguinte: seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Indique a classe gramatical da palavra paciente nas duas ocorrências. E depois, na letra B, comente a mudança no sentido que essa mudança gramatical de classe gramatical provoca na palavra e, consequentemente, no sentido da frase, tá? Então, aqui, o que eu percebi, né? Vocês têm bastante dificuldade de organizar o pensamento de vocês, né? Tem gente que acaba fazendo tudo meio jogado, né, digamos assim. Então, cuidado aí com essa questão, porque senão, o que acontece? Quando eu vou ler a resposta de vocês, eu não tenho bem certeza se você está fazendo desorganizado mesmo ou se você não consegue fazer diferente, né? Então, assim, se você não sabe a resposta ou se você está fazendo de fato desorganizado. Então, há essas questões para a gente pensar, ok? Então, tem que tomar cuidado aí na organização, porque senão fica difícil, né? Para eu saber até que ponto você sabe ou até que ponto, sei lá, né? Você não consegue organizar aí as suas ideias, né? Enfim. Então, tomar cuidado com isso aí, senão fica difícil, beleza? Então vamos lá. Pensando aqui, por que eu tô falando isso? Porque a palavra paciente aparecia 2 vezes, então tem gente que faz bonitinho, né? Coloca assim, a primeira paciente é o substantivo, é o adjetivo, no sentido de significar calmo, né? E a segunda paciente é o substantivo e é o sentido da pessoa que está lá internada no hospital, né? O paciente, aqui a ideia de ser paciente, então adjetivo é a primeira, e a segunda é substantivo. A primeira tem a ideia, né, de ser calmo, ser tranquilo, e a segunda é o substantivo para aquele que está internado, né, que está lá no hospital. Então, a gente tinha aqui, indique a classe gramatical de paciente nas duas ocorrências, tem gente que coloca só jogado, né? Substantivo, adjetivo. Eu considerei certo, tá? Porque é a primeira avaliação que vocês estavam fazendo, mas eu tenho que tomar cuidado que se há 2 ocorrências, eu preciso organizar. Então, teve gente que fez bonitinho, na primeira ocorrência, paciente era adjetivo, na segunda era substantivo, ótimo. Tem gente que colocou jogado, tem gente que colocou invertido, tá? Aí eu descontei um pouco quem colocou invertido, porque eu não tenho obrigação de saber qual é a ordem que você está pensando aqui, tá? Então, lembrem-se sempre de organizar, não tenham preguiça aí de organizar esse tipo de raciocínio, porque senão dá problema, tá? Mas, enfim. Então, a ideia é que você colocasse que a primeira paciente aqui era adjetivo, a segunda era substantivo, tá? E aí ele fala assim, comente então essa mudança e como que ela muda o sentido e classe gramatical. Então, paciente como adjetivo significa ser calmo, ser tranquilo. Paciente como substantivo significa dar entrada no hospital como alguém internado, né? Ou, enfim, ser paciente de um médico, algo nesse sentido, tá? Então, isso era para responder no exercício 1. A grande maioria de vocês acertou. Ou outro fez uma coisa errada, mas a grande maioria acertou esse exercício aqui. Era relativamente tranquilo mesmo, tá? De fato, a gente esperava. Aí, aqui, eu tinha no exercício 2 um texto, né, do Cine Clube aqui de São Paulo.
E aí, no final do texto, né, ele falava assim: observe o trecho destacado, né? No último domingo, a associação, localizada na Vila Madalena, bairro da Zona Oeste, desculpa, de São Paulo, realizou uma feira em que os moradores puderam trocar objetos entre si. A feira de trocas acontece uma vez por mês, sempre aos domingos, né? E aqui vinha a questão que vocês deveriam discutir. Teve gente que pulou essa questão 2. Eu não sei se não enxergou, que aqui era o finalzinho era pergunta, né? Que assim, tá em forma, não tem o ponto de interrogação, mas era para ser respondido, porque aqui, na verdade, você tinha que fazer uma explicação, identificar, né? E aí explicar. Mas acho que teve gente que não viu, e aí essa aqui ficou em branco. Como eram 5 questões, cada questão valia 2 pontos, né? Então perdeu 2 pontos aqui, porque acho que não viu, tá bom? Então, por isso que vocês vão ver que teve gente que deixou passar essa daqui, beleza? Exatamente. Bom, voltando aqui, que eu tava olhando ali no chat, eu pus exatamente. Então, essa questão aqui, teve gente que colocou esse uma feira como numeral, né? Porque a pergunta era assim: quanto ao uso, pergunta não, vai, mas a organização aqui do que vocês deveriam discutir, quanto ao uso dos artigos em destaque, identifique-os quanto à sua classificação. E, em seguida, aponte como a troca de uma para A faz sentido aqui no texto, como que isso altera o sentido. Beleza? Então, aqui, quando a gente pensa nessa questão no uso dos artigos, e aí eu já tinha falado para você que era artigo, tá vendo? Aí teve gente que colocou que era numeral, eu considerei errado, já tinha falado aqui que era artigo, né? Então, cuidado com esse tipo de discussão, porque senão você acaba perdendo ponto aqui por bobeira, tá? Então, acho que não faz sentido aqui. E eu tenho que identificar o tipo do artigo, porque o primeiro era artigo definido, o segundo era artigo indefinido. E teve gente que não colocou, né? Ou melhor, o primeiro era indefinido, né? E depois o ar artigo definido. E teve gente que não colocou, pois assim, os dois são artigos. Beleza, isso já tá falando aqui. Eu quero saber que tipo de artigo. Eu já até falei para você que era artigo, né? Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque senão vocês também, de novo, né? Perdem ponto aí por bobeira. Tá? Então, evita esse tipo de coisa. Então, aqui, o que você tinha que responder? Que o uma, pronome artigo indefinido, foi trocado por a, pronome definido. Por quê? Porque uma, eu vou ter a ideia de que ele está apresentando, eu ainda não sei que feira que é uma feira. Quando eu uso o a feira de trocas, é porque aí sim, eu já apresentei qual é aquela feira, eu já sei, e aqui eu já posso definir que eu estou falando de uma feira específica. Tudo bem? Então, uma, porque eu ainda não tinha apresentado, era uma feira qualquer. Depois eu passo a usar o a, porque aí eu defino que é uma feira específica. Então, o pronome indefinido indica que pode ser qualquer feira, qualquer uma. E aí, depois o a, pronome definido, porque aí eu já sei exatamente de qual feira eu estou trabalhando aqui, tá? Então, quanto ao uso, identifique a classificação. Então, pronome uma, artigo uma, hoje tá difícil. Artigo uma indefinido, um indefinido e depois artigo a definido. E depois ele fala como que a troca de um para o outro altera sentido. Então, altera sentido porque uma podia ser qualquer feira, eu ainda não tinha falado sobre ela, e depois o a torna-se uma feira específica, aquela que eu já falei sobre, tá? Então, por isso que aí eu saio do uma e entro no a. Beleza? Até aqui? Muito bem. Aí, na sequência, vinha a questão 3, essa daqui, um ou outro deu uma escapada, tá? E aí, nessa escapada, quando ele coloca... Pera só um pouquinho, o Gabriel levantou a mão, eu já deixo tirar a dúvida. Deixa só eu acabar aqui o raciocínio, pode ser? Aí depois eu permito. Observe a imagem, né? E a gente tinha essa propaganda aqui, né? Que papelão, parar em fila dupla não tem desculpa. E aí ele colocava assim: no contexto dessa mensagem, o substantivo papelão pode ser entendido em 2 diferentes sentidos. Associado ao comportamento dos motoristas, né, que param em fila dupla, atrapalhando o trânsito. Qual que é o sentido da palavra papelão? Então, quando eu falo, nossa, que papelão que aquele motorista está fazendo, quer dizer,
que coisa feia, que atitude vergonhosa, né? Ele tá infringindo aí uma regra, né, de trânsito, uma lei de trânsito, que você não pode parar em fila dupla, inclusive. Então, no primeiro seria uma atitude aí vergonhosa, né, digamos assim. E na B, qual o outro sentido para a palavra papelão? E nesse outro sentido, a que classe gramatical ela pertence? Só que lembra que aqui eu já tinha falado que o substantivo papelão pode ser entendido em dois sentidos diferentes? Então aqui, na B, só podia ser substantivo a classe gramatical. A única coisa que ia mudar era o sentido. Então, papelão pode ser, quando eu falo que papelão, quer dizer que papel feio você fez, que vergonha, né? E um papelão pode ser o tipo do material. Inclusive, tem gente que falou assim, é onde está anotada a mensagem, né? Quer dizer, o tipo do material aqui, onde está um papel grosso, um material mais firme, né? Era essa a ideia que você respondesse na letra B de bola, beleza? Na sequência, a gente tinha o texto 4, que falava sobre a solidão do meteorito, tá? E aí, esse texto tinha um glossário, quer dizer, as palavras que vocês não entendessem estariam aqui, tá bom? Ele trazia algumas palavras que talvez a gente não conhecesse, porque eram específicas, né? Essa questão de meteorito, né? Enfim, de planeta e tudo mais. Então, talvez vocês não entendessem, há um glossário, né? Que o texto pressupõe. Depois vinham as duas, a letra A e a B, em que a gente responderia o que era pedido. Na letra A, ele falava assim: pensando nas expressões que foram destacadas no texto, então, cinzas tristes e memória individual, identifique os adjetivos em cada uma delas. Lembrando que a posição normal, em português, a gente tem substantivo, então nesse caso cinzas, porque aqui não era cor cinza, né? Mas ele tá falando aqui daquele incêndio que houve, né, no museu. Então ele fala assim, há imagens que se tornam símbolos de uma época. Por exemplo, a pedra de Bendegó, sólida e negra como uma acusação, emergindo por entre as cinzas tristes do Palácio de São Cristóvão, né? Então, aqui, quando ele fala cinzas tristes, quer dizer, a cinza é o que ficou de um incêndio, de alguma coisa que pegou fogo, tá? Então, esse cinza aqui não é a cor cinza, não é calça cinza ou meia cinza, né? Aqui ele vai ter o substantivo cinza, tá? Então, a cinza triste, ele tá dando uma característica, mesma coisa que eu falasse assim, um poema triste, ele tá falando cinza triste, tá? Então, substantivo cinza, adjetivo triste. E depois na letra B, a memória individual. Memória é o substantivo, obviamente, né? A memória do que fica de alguma coisa, de algum lugar. E individual é o adjetivo. Porque pode ser uma memória coletiva, que todos nós temos, e pode ser uma memória individual, que é carregada pelo indivíduo, tá? Então, os adjetivos aqui na letra A eram tristes e individual. Eram dois adjetivos. Teve gente que colocou que tudo era, né? Aqui foi meio que uma bagunça. E na letra B, em seguida, classifique esses adjetivos como objetivos ou subjetivos e justifique a sua escolha. Isso aqui, grande parte de vocês não fez. Colocou que um era uma coisa, um era outra e não justificou. É metade da questão, porque você tá vendo, você tem duas partes na questão. Você não fez metade, você vai ter metade da nota. Isso se você acertou essa outra metade, né? Pensando que você tem acertado, você vai ter metade da nota. Então, o que que acontece aqui? Eu havia explicado naquela primeira aula que eu gravei presencialmente, para uma das turmas, a gente até chegou a ter essa aula de adjetivos, né? Mas com uma outra turma não consegui dar essa aula porque a gente teve alguma atividade e aí acabou que não tivemos. Então, a primeira aula que eu dei aqui na versão virtual, né? Ou seja, nos nossos vídeos e tal, a primeira aula que eu dei foi exatamente discutir os adjetivos, porque eu falei, bom, quem não teve, ótimo, vai ter, e quem já teve, maravilha, rever, né? Porque não é tão simples assim. E aí, nessa aula, eu expliquei a questão de adjetivo que é subjetivo e objetivo. Então, subjetivo é o que tem relação com o sujeito, tá? Então, que nem, por exemplo, eu dizer, o seu colar novo é bonito, tá? Essa característica que eu tô dando pro seu colar é subjetiva, porque é uma análise minha em relação a ele.
tá? Cada um vai fazer uma análise diferente. Agora, quando eu falo, o seu colar é azul, o seu colar é de plástico, né? É diferente. Aí eu tô dando características para esse colar que independem. Pode eu estar falando sobre ele, pode você estar falando sobre o seu próprio colar. Isso não vai mudar, porque é uma característica própria, inerente dele. Quando for uma característica própria daquele substantivo, eu tenho o adjetivo objetivo. Quando eu tenho uma característica que eu, enquanto sujeito, dei para aquele substantivo, aí é uma característica subjetiva, tá? Então, aqui, quando eu falo em cinzas tristes, a tristeza ou a alegria, elas são subjetivas, né? Então, um filme que eu considero triste, talvez você não ache tão triste assim. Ou sei lá, uma roupa que eu acho bonita, você acha feia, né? Então, o triste aqui é uma visão do sujeito, tá? E individual, aí sim é uma característica objetiva, porque é em oposição ao que é coletivo, tá? Então, quando eu falo a minha memória individual, quer dizer, porque de fato é a minha enquanto sujeito é assim, tá? Então, cinzas tristes, tristes era um adjetivo subjetivo e memória individual, individual era um adjetivo objetivo, beleza? E aí na letra B, em seguida, classifique esses adjetivos como objetivos ou subjetivos. Que eu acabei de falar. E aí vinha a última questão. Essa daqui tiveram alguns probleminhas, tá? Ele falava assim, leia esse trecho tirado da crônica do Moacir Scliar, e aí dizia o seguinte: quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona, que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós a chamávamos de bruxa, né? E aí vem de uma crônica dele que se chama Bruxas Não Existem. Aí, nesse texto aqui, o que acontece? A gente tem a palavra solteirona, né? E ele fala assim, uma solteirona. Nesse caso, uma solteirona é um substantivo, tá? E por que é um substantivo? E bastante gente colocou que era um adjetivo. Porque solteirona, nesse caso, ele não tá acompanhando nenhuma palavra para ser adjetivo. Então, aqui na letra A, ele falava assim, observando a expressão em destaque, uma solteirona, que classe gramatical ela pertence? Nesse caso, é substantivo. Por que é substantivo? Porque ele não tá acompanhando nada para ser adjetivo. Se ele falasse uma mulher solteirona, uma brasileira solteirona, beleza. Aí você poderia considerar solteirona como um adjetivo. Mas do jeito que está construído aqui, não. Solteirona é substantivo, porque ele está vindo sozinho, tá? Então, aqui na letra A, a ideia era que vocês colocassem isso, né? Observando a expressão em destaque, uma solteirona responda a que classe gramatical pertence, nesse caso, pertence ao substantivo. Se ele tivesse acompanhando outra palavra, aí você poderia me responder que era adjetivo, tá? Então, uma brasileira solteirona, ou minha irmã solteirona, daí beleza. Até ok. Mas nesse caso, do jeito que tá, não, é substantivo e ponto, não acompanha nada. Na letra B, dizia assim: se o autor, ao invés de usar solteirona, tivesse usado a palavra solteira, o sentido seria exatamente o mesmo ou se alteraria? Explica essa resposta. Aqui a grande parte de vocês entendeu a discussão, o que eu fiquei bem contente, tá? E aí colocou assim, que se alteraria. E claro que se alteraria, porque o solteirona ele traz uma carga de sentido, né, mais pejorativa, quer dizer, aquela ideia da mulher que já está mais velha, que não casou, e aí vem uma série de discussões, né, mas assim, não casou na idade que a sociedade entende como sendo a idade comum, né, de se casar, etc, etc. Então, quer dizer, essa ideia, né, de colocar, quando o Moacir Scliar escreve uma solteirona, é lógico que tem uma carga de sentido, muito diferente do que eu falar solteira, né? Então, bastante gente escreveu isso para mim na resposta. Falou, solteira é só uma mulher, né? Ou um adjetivo para falar de alguém que não é casado.
E solteirona já não, né? Traz uma carga aqui de sentido de alguém que passou da idade, e aí muitas aspas, porque aí é uma visão da cultura, mas que passou da idade de se casar, certo? Então, essa era a ideia aqui da letra B. A grande maioria acertou a B, mas vários erraram a A, porque colocaram solteirona como um adjetivo, tá? Então, por isso que eu tô explicando bem a A, que não é. Aqui ele é um substantivo, sim, ele não tá acompanhando nada para ser adjetivo. Beleza? Tudo bem? Então, essa era a atividade que eu tinha pedido para entregar no dia 12, beleza? Já devolvi corrigida, já tá tudo certo. Eu só tô fazendo aqui a correção geral para que quem não entendeu, né, consiga entender melhor o que era para ser feito aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte, vou interromper aqui rapidex. E aí eu quero saber, tinha gente que tinha levantado a mão, que queria perguntar, quero saber. E aí, tem dúvidas? Querem perguntar? O que eu quero saber? O que vocês querem saber, na verdade? Ah, tá. Perguntaram aqui para mim, Carol, você vai dar a nota dessa folhinha pra gente? Eu enviei de volta, Carol, essa nota. Então, nos próprios formulários lá, eu devolvi a nota, tá? Então, já devolvi, na verdade. Agora, se você não recebeu, aí eu não sei se pode, não sei se foi por spam, alguma coisa assim, mas eu devolvi todos os formulários, dei nota em todos que me entregaram, e quem entregou sem estar escrito nada, ou quem entregou, sei lá, alguma coisa assim, vocês vão ver que eu devolvi, inclusive, sem a nota. Tipo, ó, quem entregou em branco, ou quem não entregou, eu pus até nota, tá? Cada questão vale 2 pontos. Então, eram 5 questões, valendo 2 pontos cada. É claro que você vai ver que a nota que você vai receber, se você olhou pelo formulário, a nota vai até 100, né? Daí, óbvio, né? Se eu coloquei lá 80, você considera que você tirou 8. Se eu coloquei 75, você considera 7,5, tá bom? Mas cada questão valia 2 pontos. E aí, você vai ver que nesses 2 pontos eu divido ali na questão. Então, se a questão tem 2 partes, você acertou uma parte, mas não acertou a outra, ou respondeu metade, esqueceu da outra metade, eu avalio aquela metade que foi feita. Tudo bem? Então eu tento compreender as duas partes aí, certo? Então cada questão 2 pontos e, né, se fez metade, alguma coisa nesse sentido, eu tenho Gabriel, eu tenho essa divisão de nota, beleza? Gente, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Então, repostei todas as aulas, repostei todo o material. E aí, eu preciso que vocês assistam a aula de hoje, que é a aula sobre pronome demonstrativo, que é o fim do módulo 25 que eu comecei na aula passada, tá bom? Na aula passada, porque o módulo 25 ele tem duas matérias, ele tem pronome indefinido e pronome demonstrativo. Eu comecei o pronome indefinido semana passada e terminei e terminei o pronome demonstrativo essa semana. Então, preciso que vocês assistam. Eu indiquei que vocês façam os exercícios desse módulo. Na semana que vem, não precisa me entregar por enquanto, tá? Esses exercícios. E aí, na semana que vem, eu passo o gabarito deles. Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem, tá? Não gosto de passar o gabarito muito antes, senão vocês ficam ansiosos, mas aí eu passo o gabarito na semana que vem, igual eu já fiz com os outros exercícios, não muda nada, tá? Mas quero que vocês usem também o plantão para poder tirar essas dúvidas. Então, quem for fazendo os exercícios, não entender, tá? É um bom momento para você falar, Carol, como é que faz, como é que não faz. Um comentário que eu queria falar aqui também, antes da gente, que daqui a pouco começa a vencer o horário, mas antes disso, um comentário que eu queria falar para vocês é, quando vocês vão me enviar respostas, né, de exercício, de atividade que eu pedi, precisa ter um cuidado um pouquinho na escrita. Então, tem gente que tá me mandando coisa lá nas atividades, né, então vai lá e escreve, sei lá, eu vou abrir aqui a minha lousinha para vocês verem. Por exemplo, assim, aqui é o que eu já estava usando, tá? Na outra aula. Então, tem gente que vai me enviar atividade... Na outra aula, né? Agora, quem vai me enviar atividade, aí escreve assim, tá escrito que não sei o quê.
tá? Eu não fiquei marcando esse tipo de coisa porque eu estava fazendo a correção online, mas para algumas pessoas eu fiz um comentário lá nos formulários do Google e pus cuidado com a escrita, tá? Então, você está enviando uma avaliação de língua portuguesa assim, vou ter que descontar ponto, não tem condições, é uma avaliação de língua portuguesa. Então, precisa ter um cuidado aí para redigir, mesmo que você esteja fazendo no celular, mesmo que você esteja fazendo em casa, não importa, tá? Precisa ter um cuidado aí com essa questão da escrita, tá? Outra coisa que eu vou pedir, não temos nenhuma atividade rolando por hora, mas tomem cuidado na hora, quem me mandou, por exemplo, foto, né, da atividade, quem não mandou o formulário, mas mandou a foto, fez num caderno, beleza. Mas teve gente que eu tive muita dificuldade de ver, porque a foto não estava nítida, e aí eu tive que quase colocar o computador na minha cara para conseguir enxergar o que estava escrito. Tem gente que escreve, tem a letra muito difícil de entender, então complica bastante a vida. Eu me esforcei, pus a nota, mas peço que nas próximas, né, vocês tomem cuidado com essas questões, porque senão atrapalha bastante pra gente corrigir, tá bom? Então, quem puder devolver pelo formulário, porque aí vem digitado melhor, mas quem não puder, pode continuar fazendo isso que vocês estão fazendo. Manda a foto, mas toma cuidado, ver se está legível, tá bom? Não faça a lápis para me mandar em foto também, porque lápis não dá para enxergar direito na foto. Certo? O que mais? Ah, e cuidado com a escrita, né? Esse tipo de coisa aqui, porque senão fica difícil, né? Quem põe desse jeito aqui aí não dá, né? Então, vocês vão ver que eu reclamei lá quem fez esse tipo de coisa, porque eu falei, gente, não, né? Avaliação de língua portuguesa dá pra gente ser melhor do que isso. Certo? Sim? Bom, muito bem, queridos. Deixa eu parar aqui rapidones de novo. E aí eu quero saber, disso que eu coloquei aqui, tem dúvidas? Deu para entender? Tá tranquilo? Na semana que vem, qual que é a minha ideia, né? Corrigir os exercícios que eu pedi do módulo 25, aí da apostila 2. É isso aí. Módulo 25, apostila 2, vou corrigir na semana que vem. E aí a gente vai dando continuidade na matéria, tá? Quero saber, tem dúvidas aqui nos exercícios? Não? Tá tranquilo? Entendeu? De boa? Lá nos. Então, esse exercício, quem for assistir depois a aula de pronome demonstrativo, que está postada, que eu postei para hoje, você vai ver aqui no final, o último slide, eu peço para fazer os exercícios. Esses especificamente não precisam me entregar, faça na sua própria apostila. Semana que vem eu jogo o gabarito e discuto alguns com vocês, tá bom? Então não precisa me enviar nada por enquanto, mas faça na sua apostila para você ter tudo isso, ok? Os que forem para entregar e tal, eu sempre aviso. Se eu não falei nada, é porque você faz para você mesmo e depois eu passo as respostas. Agora, quando eu pedir, né, que de fato eu queira receber, eu aviso e ponho sempre uma data, né, limite e tudo mais. Certo? Tudo bem, queridos? Quero saber mais alguma dúvida, questões ou tá tranquilo? E aí? Essa matéria de pronomes não é das mais fáceis, mas temos que passar por elas, tá? Ai, boa, Júlia, legal. Ai, fofa. Eu explico, tá? Então ela tá falando aqui do mim e do eu. Posso fazer o seguinte? Vou pedir, vocês estão com a apostila de vocês aí? Se tiverem, peguem. Apostila 1. Essa matéria foi a última que a gente viu na apostila 1, era o módulo 22. Então, se você tiver com a apostila, pega aí módulo 22. Se não tiver, falta menos de 1 minuto aqui para acabar. Ô, Júlia, você não me mata? Falta menos de 1 minuto. Eu posso explicar isso no plantão? Porque eu tô achando que a gente vai cair. Aqui já tá contando para mim menos de 1 minuto. Você se importa se eu falar no plantão? Agora, caso você não apareça no plantão, não tem problema. Semana que vem eu explico. Eu não vou até anotar essa dúvida aqui. E eu falo de novo na semana que vem. Pode ser? Porque eu falei, se cair, a gente vai ficar com isso pela metade. Pode? Beleza. Então eu falo no plantão, falo na semana que vem de novo. Não vou esquecer, tô até marcando aqui nos meus post-its para me organizar, tá bom? Porque aqui já tá piscando, falta menos de 1 minuto, eu tô com medo de cair e ficar pela metade. Matheus, diga. Escreva aqui, tem como se escrever? Ou você quer falar?
Foi mal, apertei errado. Ótimo, sem problemas. Então a gente tem plantão hoje e semana que vem eu repito essa questão do mim e do eu, que de fato é bem chatinha mesmo, tá? Eu esperava mesmo que vocês me perguntassem isso. Beleza, gente? Obrigada pela participação, boas aulas. Assistam a aula de hoje que já tá postada, façam um exercício e apareçam no plantão. Fechou? Gente, obrigada aí, boa semana. Fiquem bem. Até mais. Imagina, eu que agradeço.